Muito bem, então nós vamos aqui fazer uma breve revisão de todo o assunto que foi abordado nos primeiros dias de aula, onde agora você vai ter a oportunidade de relembrar alguns pontos para que você possa também fazer algumas atividades. Então, nós vamos falar sobre a química. O que a química estuda? Como foi destacado em sala de aula, a química é a ciência das transformações. Então, tudo que envolve transformação da matéria está relacionado com o estudo da química. A química também estuda a composição dos materiais e as formas de energia que estão envolvidos nesses processos. A química ela está em todas as áreas do campo humano. Por isso é importante o bom conhecimento que nós temos dessa matéria. Então, como a química ela estuda a transformação que a matéria sofre, é importante então entendermos alguns princípios básicos. Quais são eles? São coisas que nós já aprendemos lá no ensino fundamental. Por exemplo, matéria. O que é matéria? Sabemos que matéria é tudo aquilo que ocupa volume, tem a ocupação do espaço e também tem massa. Aí nós temos aqui alguns exemplos, a carteira, o giz, a lousa, cadeira e até mesmo o ar, né? O ar também é matéria. Muito fácil de observar isso quando nós, por exemplo, enchemos uma bexiga. Corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. Aí nós temos o exemplo de um pedaço de madeira retirado de uma árvore. Por exemplo, uma tora. Não tem forma, aparentemente não tem ali um objetivo para aquilo. É um corpo. A gente pode chamar também um corpo de matéria-prima, né? E objeto, que é uma porção da matéria que aí sim possui uma forma, possui uma finalidade. Aí, por exemplo, você pode pegar lá um pedaço de madeira, como uma tora, e dela fazer uma cadeira, fazer um lápis, fazer um objeto qualquer que tenha uma forma, que tenha uma finalidade. Aí nós temos aqui alguns exemplos do que foi falado. Matéria, nós temos aí todos esses integrantes da figura, como a árvore, as toras e até mesmo a mesa, tudo isso é matéria, mas aí nós definimos como corpo uma parte da matéria que não tem uma forma ou uma aplicação específica, e o objeto que no caso seria da tora se construir, por exemplo, uma mesa que tem uma finalidade. Para que a gente possa estudar a química, ou para que a gente possa estudar a física, né? Enfim, a ciência de um modo geral, é importante que a gente isole uma parte para que a gente possa fazer um estudo. E isso nós vamos chamar de sistema. O que é um sistema? O sistema vai ser a área foco de um estudo, que vai ser levado em consideração. Na figura nós temos aí um exemplo de um sistema. Tudo que está ao redor nós vamos chamar de vizinhança e a parede, por assim dizer, nós vamos chamar de fronteira. Você pode observar na segunda figura que nós temos aí um becker, onde nesse becker nós temos tudo que está dentro como sendo o nosso sistema. Nós temos também a fronteira, que é justamente o que a gente pode chamar das paredes, né, do copo aqui, do becker. E nós temos a vizinhança, que é tudo aquilo que está fora. Para a vizinhança nós podemos liberar energia, dependendo do tipo de reação que é desenvolvida aqui dentro, ou pode ser absorvida energia. Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Algo que é muito importante no estudo de química e também de física é justamente o estado de agregação da matéria, de um sistema. Nós sabemos que basicamente temos 3 sistemas que são muito utilizados no ensino fundamental e médio, que é justamente o estado sólido, líquido e gasoso.
Isso pode ser exemplificado bem claramente com as figuras. No estado sólido, nós temos as moléculas, no caso aqui da representação da água, bem organizados, formando retículos cristalinos, as moléculas bem próximas umas das outras. Já no estado líquido, nós temos as moléculas que apresentam uma certa organização, mas as moléculas elas têm mais mobilidade, elas rolam umas sobre as outras. E no estado gasoso, nós temos as moléculas com alta energia cinética, isso significa que as moléculas apresentam muita mobilidade, muito movimento. Aí nós não temos aqui, no caso, uma organização. Então, no estado sólido, nós temos as moléculas organizadas, nós temos forma e volume definido. Exemplo, uma pedra de gelo, nós vamos ter ali uma forma e um volume que não se altera, a menos que mude a sua fase. Já no estado líquido, nós temos um volume definido, 1 litro é 1 litro. Mas a forma vai depender do tipo de recipiente em que eu acomodo aquele volume. E no estado gasoso, nós não temos nem forma e nem volume, então, definido, conforme está bem explicado aqui no nosso PowerPoint, por assim dizer. E aqui nós vemos o estado de agregação da matéria. Nós temos basicamente 3 estados da matéria. Na verdade, nós temos um 4º estado, que é o estado de plasma, mas que nós não vamos agora abordar esse assunto. Onde nós temos aqui o sólido passando para o estado líquido e o líquido passando para o estado gasoso. Percebemos que de sólido a gasoso, para que isso ocorra, é necessário que haja uma variação da temperatura, um aumento da temperatura. Quando o sólido ele passa para o estado líquido, é necessário adicionar temperatura, calor. Por isso nós dizemos que há a fusão, ocorre aquilo que a gente chama de fusão. O que é a fusão? É a passagem da substância do estado sólido para o estado líquido. Quando esse líquido ele recebe mais energia, ele passa para o estado gasoso. Aí, o nome dessa fase, dessa etapa, chama-se vaporização. Aqui vai uma palavra de cautela. Nós temos que tomar cuidado, porque a vaporização ela pode ocorrer basicamente de 3 formas. Ela pode ocorrer lentamente, como, por exemplo, a secagem da roupa, a evaporação das águas que vão dar origem às nuvens pela condensação. Então, esse processo que ocorre de forma lenta, em temperatura ambiente, nós vamos chamar de evaporação. Nós temos aqui um exemplo bem claro disso no nosso dia a dia. Se a água, por exemplo, estiver no estado líquido, em qualquer temperatura, ela vai evaporar. Mas é claro que, conforme a temperatura, no estado líquido, ela vai evaporar mais ou menos. Por exemplo, se a fusão ocorre a 0 graus e a água tiver, por exemplo, a 1 grau de temperatura, vai haver evaporação? Vai. Mas é uma evaporação que vai ocorrer muito lentamente. Então, essa é a vaporização que ocorre de modo bem lento, de modo espontâneo, nós vamos chamar de evaporação. A vaporização ela pode também ocorrer por meio da adição de calor, conforme nós estamos vendo na imagem. Nós estamos vendo aí um recipiente de vidro e a água que está dentro sendo aquecida por uma boca de fogão. Até que a água entre em estado de ebulição, de fervura. Então, a vaporização ela também pode ocorrer na forma de ebulição, na forma de fervura. Aí nós temos a formação de bolhas, as moléculas ficam bem agitadas no interior desse recipiente e ali então vai ocorrer uma grande vaporização, por assim dizer. Então eu tenho que forçar para que haja, no caso da água, a ebulição. E também nós temos a calefação. O que é a calefação? É a passagem instantânea de líquido a vapor. Aí nós temos aqui um exemplo bem clássico, onde nós temos aqui uma frigideira. Essa frigideira vazia, quando você borrifa a água, nós temos aquele chiado
característico, né, que mostra que a água passou instantaneamente do estado líquido ao estado de vapor. Então, não se esqueçam disso. A vaporização ela pode ocorrer em 3 etapas, de 3 modos. De um modo lento e espontâneo, que eu vou chamar de evaporação, com adição de calor, no caso, por exemplo, da fervura da água, que eu vou chamar de ebulição, e também de um modo instantâneo, muito rápido, que eu vou chamar de calefação, passagem imediata do estado líquido ao estado de vapor. Tem que ter bem isso em mente para que eu não me confunda na hora de fazer um exercício ou uma atividade, um vestibular, a prova da ETEC. Tem que saber bem isso aí. Mas nós vimos que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é necessário a adição de calor, adição de energia. O processo inverso, nós também temos algumas etapas ocorrendo. Por exemplo, quando eu tenho lá a água que evaporou, que por exemplo, sofreu ebulição. Vou pegar esse tipo de água, que sofreu ebulição. Quando aquele vapor toca, por exemplo, num azulejo, quando sai de uma chaleira, por assim dizer, começa a formar gotículas. Ou quando está fazendo arroz, você olha na tampa, nós temos ali gotículas. Por que tem aquela formação de gotículas? Porque ao bater na tampa, que está com uma temperatura menor, a água começa a sofrer o processo de condensação. A condensação é o que nós também chamamos de liquefação. A liquefação é quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido. E quando essa água, por assim dizer, essa substância perde mais temperatura, ela passa a sofrer solidificação. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, quando você pega a água, coloca numa forminha para fazer gelo. Então, nós temos ali a solidificação. Nesse sentido, nós temos a diminuição da energia do sistema. Há ainda uma outra fase chamada de sublimação, que é a passagem da substância do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E a sublimação pode acontecer também passando do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, com a diminuição da temperatura. Também é chamado de sublimação, alguns livros chamam isso de ressublimação. Exemplo clássico que nós temos disso aí, nós podemos pegar aqui o caso do gelo seco. Você provavelmente já ouviu falar, né? O gás carbônico ele sofre sublimação a menos 78 graus Celsius, passando do estado sólido ao estado gasoso sem passar pela fase líquida. Então, quando você pega o gás carbônico e submete a uma temperatura de menos 78 graus Celsius, aquela substância gasosa passa a tornar-se um sólido. E vice-versa. Outro exemplo também, né, que nós temos muito comum é a naftalina, que são aquelas bolinhas brancas que são colocadas no guarda-roupa e algumas partes da casa, que é um sólido, obviamente, com o tempo ele desaparece. Por que ele desaparece? Desaparece porque sofre sublimação. Passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. A naftalina ela é muito utilizada para espantar traça, barato e coisas do gênero. Então aqui nós tivemos, por assim dizer, um resumo das primeiras aulas de química. A gente pode dizer que esse assunto ele contempla tanto a introdução de química quanto a introdução de física. Mais tarde a gente vai passar algumas questões para que você possa resolver e assim então entregar como atividade.